Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3146. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 26 máximos. O tema é enfrentamento evolutivo e foi elaborado segundo a especialidade proexologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Juliana Costa. A Juliana Vieira da Costa, ela é graduada em Geologia, mestre em Geologia Econômica, pós-graduada em Administração de Empresas, brasileira, natural de Itapira, São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. O enfrentamento evolutivo é a condição ou o estado intraconsciencial da consciência intermissivista decidida a encarar os contrafluxos, os acidentes de percurso, os insucessos, as adversidades, os gargalos existenciais decorrentes da decisão magna de assumir a programação existencial, ProExis. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva, o holopensene pessoal da ProExis, o holopensene do curso intermissivo, os reciclopensenes, a reciclopensenidade. Na fatologia, o enfrentamento dos desafios proexológicos, a autoconsciência quanto ao momento evolutivo, o enfrentamento de trafares e trafais, a potencialização de trafores, a priorização de metas autoevolutivas, a autossustentabilidade quando se está sozinho, o ato de priorizar o mais importante em cada momento evolutivo, o calculismo cosmoético, a potencialização da proexis pós-superação de gargalos evolutivos, a capacidade de resiliência em superar crises evolutivas, as metacognições apoiando a resolução de conflitos, as recompensas autoevolutivas após o manejo adequado das crises existenciais, a renovação de companhias evolutivas ao iniciar nova fase evolutiva, a busca de auxílio consciencioterápico em momentos de decisão, o crescimento do saldo positivo da ficha evolutiva pessoal, FEP. A gente quer comentar com vocês que a fatologia tem 21 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só deu uma pincelada aí que vale a pena, né, ler com mais calma. Na parafatologia, nós então destacamos a autovivência do estado vibracional profilático, contribuindo para a homeostase holossomática em momentos decisivos, a sinalética energética parapsíquica pessoal, aumentando a autoconfiança nas decisões a serem tomadas, o aumento do rapport com os amparadores extrafísicos, ampliado através da aceitação de responsabilidades pró-evolutivas, o enfrentamento dos assediadores extrafísicos, a rememoração dos compromissos assumidos durante o curso intermissivo, promovendo o enfrentamento sadio de crises existenciais, as experiências pessoais de vidas passadas vindo à tona em momento crítico. Chamamos também a atenção que o detalhismo tem 19 máximos, o que caracteriza uma qualidade de detalhismo bem avançada. E na remissiologia nós destacamos o binômio resiliência-exemplarismo, desestagnação do intermissivista, direção megafocal, estratégia de enfrentamento, transição evolutiva. O enfrentamento evolutivo de contrafluxos proexológicos em fases existenciais críticas promove a superação de gargalos intrafísicos e a conquista de novos patamares cosmoéticos. Você já experienciou fases existenciais críticas? Qual o saldo evolutivo obtido com o enfrentamento de fases difíceis, decisivas para a realização da proexis? Bom, agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens
Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Afrontamento, destemor, vontade, ousadia, renovação. Autoesforço, crescimento, autorreflexão, autoconfiança, auto-para-dever. Autoconsciência, reeducaciologia, contrafluxologia, autopriorologia, autodecidologia, evoluciologia, ressexologia, proexologia, etologia e autocoerenciologia. Bom, antes ainda da gente passar para as perguntas dos teletertulianos e dos tertulianos, queria também fazer uma chamada aqui da promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensadas do professor Valdo Vieira, que é a mega GESCOM, né, dele, no qual ele faz todo um resumo de toda a vida dele aqui nesse planeta e de outras vidas também, de todo o conhecimento que ele tem sobre a conscienciologia e da própria conscienciologia, através de pensatas, de princípios, de provérbios e tal. É uma obra em 2 volumes e se você faz a compra antecipada, você ganha um desconto de 20% no valor, que sai de R$ 340 para R$ 272. Então, além do ganho financeiro, você ainda ganha a participação, né, desse Holopensene, de estar contribuindo com essa publicação tão importante para todos nós aqui da Conscienciologia. Então, quem estiver aí de longe, que estiver interessado em participar dessa promoção, os contatos são editares, pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45, código de área 2102-1407 ou pelo site www.editares.com. Pode também entrar em contato com a Epígrafe, telefone, código de área 45 3525 0867. A Epígrafe também tem o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br. E a Epígrafe alerta que o frete é pago pelo comprador. E nós aqui sempre damos aquela dica. Ao invés de pagar o frete, programe-se, vem aqui passar uma semana conosco aqui nesse balneário energético e pega o livro, né? Bom, mas de todo modo, se você está longe aqui da gente, não consegue ou não quer fazer esses contatos, você pode se dirigir ao centro educacional do IPC mais próximo aí de você e fazer a adesão a essa promoção da compra antecipada, porque todos os centros educacionais do IPC também estão efetivando essa venda dessa promoção. Bom? Então, Juliana, a pergunta clássica é a seguinte: por que desse título? O que durante a elaboração do verbete você teve de insights, de recuperação de cons, ou se foi tudo igual? Como é que foi para você escrever o verbete e por que o título? Tá, o motivo de escrever esse verbete foi devido a uma mudança que ocorreu, principalmente na minha área de trabalho, quando eu estava em Moçambique. Então, houve um corte de pessoas na empresa e eu fui mandada embora. E eu não queria sair da África, só que eu não tinha casa na África, eu não tinha nenhum vínculo na África, a não ser o empregatício. Aí, o que eu fiz? Eu decidi ir para a África do Sul, em Joanesburgo, e fazer cursos na minha área de geologia. Porque eu pensei, fazendo cursos com o pessoal da minha área, eu posso entrar em contato com pessoas da cidade, do meio da mineração, e talvez conseguir um trabalho, alguma indicação, fazer contatos, né? Então, foi isso que eu fiz. E, ao mesmo tempo, eu fui atrás de conseguir um visto de trabalho para poder trabalhar na África do Sul. Só que daí você chega num país, eu já tinha ido várias vezes à África do Sul, mas não com esse propósito. Eu ia para fazer negócio, para trabalho, ficava 1, 2 semanas e voltava para o Brasil. Mas dessa vez não, o objetivo era diferente e eu não conhecia mais ninguém. Porque quem trabalhou comigo na época, alguns anos atrás, já não estavam mais naquela empresa, já não tinha mais o contato. Então, eu fui assim, sabe, por mim mesma aprender sozinha, né? E procurar tudo sem saber por onde, né? E foi isso. Aí eu fiquei lá 3 meses
Dei entrada no visto, fui atrás de papelada, mas foi assim, uma correria, né? E é tudo difícil. Porque você está sozinha, aí você tem que ir atrás de transporte, você tem que ir atrás de informação. Às vezes a pessoa que te indicam, ela não está disposta a te atender, aí você vai atrás de outras. Então, assim, você quer alguma coisa, uma coisa você consegue, aí duas você não consegue. Então, é um passo para frente e dois para trás. E tem que ter muita paciência, aí vem contrafluxos. Na época eu estava fazendo conscienciograma sem drama, então assistia a aula pela internet de madrugada, porque o fuso horário lá é de 5 horas à frente do Brasil. Então, quando aqui era 7 horas, lá já era meia-noite. Então, teve essas coisas, assim. E foi por isso que eu escrevi esse verbete, porque eu estava procurando uma forma de ficar na África e não sabia como. E foi por aí que eu, né, tentei trilhar um caminho. E hoje as coisas já estão melhores, eu já tenho mais informação de como conseguir determinadas coisas, já tenho pessoas que me ajudam mais, que sabem me orientar, isso se faz assim, isso você vai em tal departamento, isso funciona assim, funciona assado. Então as coisas estão começando a se abrir. Depois de um ano que eu fui para lá, agora que está começando a ficar um pouco mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim. Vamos então às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa professora Juliana, Fatologia, página 1, final da primeira linha. Como podemos otimizar nossa autoconsciência quanto ao momento evolutivo, não deixando as oportunidades passarem em vão? Eu acho que a questão é um megafoco. Eu acho que a questão é você com você mesmo, ver o que é importante naquele momento, avaliar as oportunidades que estão aparecendo, porque tem coisas que aparecem que é para você pegar logo. Se você não pegar, ela vai passar e depois não aparece mais. O bonde não passa de novo. Não, né? não. E se aparece, vai demorar muito tempo depois para você ter essa mesma oportunidade. E eu acho que comigo aconteceu isso. Porque eu tive a oportunidade de morar na África do Sul em 2005 e eu não fiquei lá, eu vim embora. E depois eu quis voltar para a África, só que demorou 5 anos para conseguir voltar. Então, de repente, foi uma oportunidade que eu deixei passar, só que ela apareceu, mas demorou. E até que ela apareceu, quebrei muita cabeça, foi muita coisa dando errado, muita coisa que me frustrou, que me deixou para baixo, mas apareceu. Mas e se não aparecesse? Né? Como que é fazer? E às vezes é uma oportunidade proexológica que depois você se desvia. E daí depois para retomar? Você vai retomar quando? A gente não sabe o que acontece. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Imagina daqui uma semana, um mês, um ano, uma década. A gente não sabe onde a gente vai estar. Né? A gente tem um certo planejamento, mas a gente tem um controle até certo ponto. Mas tem muita coisa que a gente não controla. Não é? Tem que ter muito parapsiquismo para ter eu acho que o parapsiquismo ajuda. Muito contato também com o amparador extrafísico, assim, diário, né? Para você ter o caminho. Sim, Mas a gente chega lá, né, Juliana? Chega. Por exemplo, eu estou chegando aos trancos e barrancos na minha análise, mas tem pessoas que chegam de uma forma melhor, né? Isso também eu acho que vai muito do temperamento da pessoa. Aí entra também a questão dos trafores, dos trafares da pessoa. Por isso que eu acho importante fazer conscienciograma, fazer consciencioterapia. Em Fatologia, página 1, quarta linha. Como melhorar nossa autossustentabilidade quando se está sozinho? Olha, eu vou falar o que eu fazia. Eu procurava trabalhar muito as minhas energias. Eu ainda não faço TENEPS. Então, assim, eu penso que trabalhar as energias, cuidar do parapsiquismo, procurar sempre uma orientação profissional nessa área, eu acho que ajuda muito. Estar sempre em contato com pessoas que te fazem bem, pessoas que são realmente seus amigos. A família também ajuda muito, mas sempre ver com você o que você realmente quer. Porque às vezes a pessoa te dá um conselho e você cai naquele conselho, vai seguir o que o outro está falando e não funciona. Então, acho que você com você mesmo é o mais importante.
fazer uma análise da situação, refletir com calma e seguir em frente, porque tem momentos que a gente fica mal e não tem ninguém para a gente conversar, não tem ninguém para te apoiar naquele momento. E o que você vai fazer? Porque tem dia que o assédio pega e o que você faz? Você não pode também sair dando tapa na cara de ninguém, porque só piora a situação. Então a questão é ter calma, enfrentar, respirar fundo, mudar de bloco, fazer uma outra atividade, alguma coisa que você goste. Às vezes é bom até assim esquecer um pouco aquilo, de certa forma, para ver se aquilo alivia um pouco. Então eu procurava fazer isso. Quando eu vi que alguma coisa não dava certo, não ia para frente, eu esquecia. Não, agora eu vou para o cinema. Agora eu vou fazer uma caminhada. Não, eu vou dormir. Não, eu vou assistir um filme na televisão. Eu vou pegar um chocolate e vou comer na frente da televisão. Uma coisa bem assim, nada a ver, sabe? Brincar com o cachorro. Eu acho que animal de estimação ajuda muito. Então, eu penso que é isso, porque às vezes você não tem ninguém. Mas às vezes tem um aparador que você acha que até é assediador, e não é. Então, tem que cuidar bastante disso também. Por isso que o parapsiquismo é importante. Você está falando uma coisa bem interessante, que para essa autossustentabilidade, você falou no estado vibracional, né, que é a parte energética, mas também falou da higiene consciencial. Exato. Que é a questão da ortopensenidade, do traforismo, né? Eu acho que as duas coisas se complementam, porque não adianta você ter também uma energia bombante e ser trafarista, que aquilo vai tudo por água abaixo mais rápido ainda, né? Então você tem que ter muita energia, mas tem que ser traforista para poder sustentar. Né? No meu caso, por exemplo, eu estou me organizando agora para começar a TENEPS. Então acho que isso vai me ajudar muito, porque eu também tenho a questão do parapsiquismo para trabalhar bastante. Então, eu trabalhava muito EV, mas tem dia que você está tão assim, irritada, tão assediada, que nem EV você consegue fazer. Pois é, aí a atitude que você está falando de mudar de bloco, de fazer uma higiene consciencial. Vai fazer um esporte, vai conversar com um amigo, vai fazer uma coisa nada a ver, totalmente fora daquele assunto. A higiene consciencial é fundamental também. Em Fatologia, página 1, final da 8ª linha, como ocorre a mudança do cenário proexológico da vida dos intermissivistas? E como seguir com as diretrizes da Proexis após esta mudança da rota já seguida até então? Pois é, eu citei essa oportunidade que para mim eu deixei passar de morar na África do Sul em 2005. Mas daí o cenário mudou. Eu voltei para o Brasil e daí fui trabalhar, fui para a Bahia, depois fui para Belo Horizonte, depois que eu voltei de novo para a África. E o meu cenário tem mudado até então, porque desde 2010 eu já passei por 4 países na África. E agora eu tenho que me fixar. E agora eu tenho que realmente falar, não, eu vou ficar aqui, vou começar a minha TENEPS, e eu vou começar a viver minha vida de uma forma mais centrada, porque ficar de um país para o outro não dá para você começar uma TENEPS. Então, acho que você tem que se orientar e ver o que é prioritário naquele momento. Para mim, agora, me fixar e começar a TENEPS. Que eu já queria ter começado, mas o professor Valdo falou para eu não começar quando eu estava no Mali. E eu acho que é isso. Professora Juliana, Tecnologia, página 2, final da 2ª linha. Poderia explicar e citar exemplos das técnicas de autodecisão e a técnica do sobrepairamento analítico? A técnica da autodecisão é aquilo que eu estava falando, você refletir e decidir, não, eu vou fazer isso, custe o que custar. Aí você começa, por exemplo, no meu caso, que fui atrás de um visto. Eu não conhecia ninguém, não sabia por onde começar. A única coisa que eu tinha feito antes de ir para lá foi traduzir os meus diplomas, que eu sabia que eu ia precisar disso. Fez o quê? Traduzir os diplomas. Tive que tudo tradução juramentada. Isso eu sabia que eu ia precisar. Mas do restante eu não sabia de nada, porque eu havia pego informações na internet e quando eu cheguei lá já era um pouco diferente. Então tive que ir atrás de quem traduzir outros documentos, de documentos em órgãos do governo que eu não sabia onde que ficava. E eu decidi, não, eu vou fazer. Só que daí tem coisa que demora, você tem que pedir, às vezes, uma carta de uma pessoa que você não vê já há 5, 10 anos. E é desse jeito. Qual que foi a outra pergunta? A pergunta foi sobre a técnica da autodecisão e a técnica do sobrepairamento analítico. Eu acho que essa questão da mudança de bloco, de ver a situação um pouco mais de longe
e deixar um pouco de lado para ver se melhora um pouco, para ver se as coisas caminham um pouco mais rápido. E da forma que deveria, né? Professora Juliana, Fatologia, página 1, quinta linha. Deve ser como? Como funciona o ato de priorizar o mais importante em cada momento evolutivo? Poderia citar exemplos? Essas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Tá. Foi isso que eu estava falando agora há pouco. Por exemplo, quando eu fui para a África, o que eu priorizei? Fazer um pé de meia. Agora eu estou priorizando me fixar e me dedicar a TENEPS. E daí depois eu não sei o que vai vir mais a minha PROEX lá. Então foi isso que eu já tinha falado anteriormente. Vai depender de cada um, né? Aí depende de cada caso, é. E essa pessoa aqui, acho que mora na Alemanha há muito tempo, eu acho. Não tá. sei. Aí eu não sei quais são as prioridades dela, né? A sua você já falou, agora ela tem que ver as dela. Né? Cada um é o caso, Aí eu até citei aqui o laboratório da vigília física, reflexão de 5 horas, demobilizar física. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu fiz alguns laboratórios em alguns momentos e ajuda muito. Você colocou também da autorreflexão? Não. Mobilidade mas também pode ser, né? Pode ser o das 5 horas, Pode ser também. Pode colocar também, ajuda, Porque se ela deve estar longe de algum local que tenha laboratório, se bem que a imobilidade física, a vídeo, ela pode fazer em casa também. Pode fazer num quarto, tranquilo, Vamos lá, Fatologia, página 1, sexta linha. Poderia aprofundar, se possível, com alguma casuística, a reafirmação do propósito autoevolutivo nos autoenfrentamentos? Eu acho que essa questão que eu coloquei, por exemplo, agora eu estou lá na África do Sul, então é muito difícil, não tem nada fácil, só vem contrafluxo. E o ritmo lá é diferente, o holopensene é o outro. E tem dia que, por exemplo, você faz uma coisa, no dia seguinte já não dá para fazer mais nada. Você fica sonolenta, você fica irritada, você liga para uma pessoa, a pessoa não atende, ou a pessoa não está disponível. Então você tem que se manter ali, não desistir. Porque uma hora vai dar certo. Porque se você desistir, aí é o que os adiadores querem, né? Se desistir, aí que não vai dar. Aí é que não vai dar mesmo. Então você fica, não deu certo hoje, não, mas então amanhã a gente volta. Hoje já não vou mexer com isso, aí vou fazer outra coisa. E isso é muito comum. Continuando em Fatologia, página 1, sétima linha. Como percebe o incômodo causado com passageiros evolutivos ao assumir a proexis? Há mudanças no comportamento, forma de tratamento para com você? Sim. É o cotovelo, né? Dor no cotovelo. Então você está fazendo uma coisa que você sabe que é sua proexis, é aquilo que você tem que fazer, você tem total convicção daquilo, e as coisas começam a caminhar. Só que as pessoas em volta falam, mas você é maluca, você vai fazer isso? Vai embora de lá, que eu ouvi muito isso. Sai da África. Eu não vou sair não, vou continuar. Não falava nada, pensava comigo, vou continuar. Então vai ter muita gente querendo puxar o seu tapete. Muitas pessoas que vão falar, não, faz outra coisa, por que você não faz isso, faz aquilo, isso é loucura, isso não funciona, não dá certo. E até familiares mesmo, né? Porque ninguém quer ficar longe de você, principalmente pai e mãe, né? Que é o filho em casa todo o tempo, né? Você vai ficar sozinha lá? Você tá maluca? Ficar no meio daquele povo? Vem aqui para casa da mamãe. Fica aqui em casa, que é melhor. E realmente é melhor, mas não dá, né? Melhor, dependendo do... E realmente, ao longo do tempo, você percebe que alguns amigos se afastam, mas aí aparecem novos amigos, vão aparecendo novas pessoas também. Enumerologia, página 3, segunda linha. Poderia falar sobre o enfrentamento dos autoassédios? É essa questão que eu falei, porque às vezes você faz uma coisa, está indo tudo bem, de repente aquela coisa para, aí você fica irritada, você não consegue fazer mais nada, EV não funciona, e você tem que se manter firme. Não deixar até cair, né? Exatamente,
Então é normal isso, né? Eu acho normal. É normal acontecer isso. Não é bom, não é agradável. Mas eu já sei que é assim que funciona. Não diria normal, é comum. É comum, né? Normal não é, né? Normal não deve ser. Não. Mas é comum acontecer comum, com a gente no nível que a gente está indo. Crescendologia, página 3, primeira linha. Poderia comentar os itens do crescendo: insatisfação, autorreflexão, autorredefinição? Essa insatisfação com as situações. Então, aquela situação está totalmente insatisfatória, mas aí você reflete sobre aquilo e você pode redefinir uma nova estratégia, uma nova forma de conseguir com que aquilo se resolva. Juliana, eu sei que você fez o primeiro curso de verbetografia EAD, que teve em EAD, em 2011. A professora Rosa sabe muito bem, coordenadora do curso. E você fez da África, não é? E foi para o seu primeiro verbete preconceito. Então eu queria saber, porque conversando com ela é muito interessante. Ela acha a coisa mais assim, natural, tranquilo, sem nada de extraordinário, escrever verbetes na África, fazer o curso lá, e ela contou ontem no painel da África, em cada local, que verbetes que ela ia escrevendo conforme a situação. Interessantíssimo, mas para ela isso é assim, o básico. Então eu queria saber como é que foi, Juliana, lá, né, na África, em 2011, o primeiro curso EAD, esse enfrentamento evolutivo que você fez, de fazer o primeiro verbete lá à distância, depois veio defender aqui, a gente te conheceu. Porque tem muita gente aqui, né, professora Rosa, que tem tudo aqui, presencialmente, e não consegue, às vezes, fazer ainda esse enfrentamento evolutivo que é o primeiro verbete. Só um adendo, essa pessoa da Alemanha é nossa aluna do programa, você vai ajudá-la também com seu depoimento. Bom que vai motivá-la. Não, foi o seguinte, quando eu fiz o verbetografia, o curso do verbetografia, eu estava no Mali, trabalhando, eu morava numa vila mineira, que chama Sadiola, e o que eu não conseguia fazer do curso era assistir ao vivo, por causa da conexão da internet. Então, eu pegava as gravações e falei, bom, já que eu não posso participar, então mandava muita pergunta. Eu escrevia uma parte do verbete, sempre mandava, e depois eu assistia as gravações das respostas. Então, essa era uma dificuldade. Mas, para escrever, eu acho que a gente pode escrever em qualquer lugar. Eu acho que depende de você. Porque, por exemplo, às vezes, a maioria dos verbetes vinha aquela coisa de eu querer escrever. Então, eu acho que tinha muito amparo, tinha muito amparador também me ajudando a escrever. E eu acho que a questão da escrita, eu acho que também é a facilidade que eu tenho, que pode vir de vidas passadas, né? Tem essa questão também, porque tem pessoas que eu converso que têm uma dificuldade natural em escrever, né? Deve ter um certo bloqueio até de vir aqui, né? De estar passando essa gravação. Mas, assim, nos últimos tempos, por exemplo, esse último verbete que eu escrevi, o campo de concentração, eu achei muita dificuldade em escrever no ambiente que eu estava. Mas também esse título é bem complexo, né? E eu estava na Mauritânia, num ambiente que tinha todo um holopensene de campo de concentração, e foi muito difícil escrever. Esse foi o que eu achei, assim, teve o holopensene mais carregado para eu poder escrever. Mas os outros... Claro, você percebe uma certa irritação quando você está escrevendo. Tem dia que não dá vontade de escrever, mas quando dá aquela coisa assim, eu vou escrever agora, eu aproveito e escrevo o máximo que eu posso. E quando está pronto, eu mando. Eu não fico também com muito perfeccionismo, não, porque eu sei que tem a revisão. E a revisão ajuda muito. Então, assim, eu acho que teve muito amparo também comigo. Isso com certeza ajuda, né? Mas a sua determinação acho que é fundamental, Juliana. Aproveitando lá na paradoxologia, no final da primeira linha, acho que talvez nessa linha aí também, o paradoxo da adversidade enquanto aporte existencial. Você pode... Eu acho que é uma capacidade que a gente tem, eu acho que todo mundo tem capacidade de enfrentar a adversidade. Mas eu acho que vai muito do temperamento da pessoa em bancar a adversidade e não desistir, porque tem dias que a gente quer desistir de tudo. E tem que enfrentar. Então, eu acho que é questão de temperamento também. Quer perguntar mais? Acho que
bem interessante esse paradoxo, porque você vê, é uma questão também de uma visão traforista, né? De uma atitude perante uma adversidade, um problema, uma dificuldade. A pessoa vê aquilo como uma oportunidade, como um desafio, como um aporte, não como uma pedra no caminho, ou estão querendo me derrubar, ou nada dá certo. Então, acho que isso também é muito interessante. Eu percebo isso, né? Conhecendo mais você, aos poucos, ouvindo mais você nos cursos aqui, nas atividades, que você faz realmente dos limões uma limonada bem doce, a resiliência, bem gostosa. Né? Ela tem uma resiliência. A resiliência boa, que ela cita. Ela cita aqui no verbete a resiliência. Eu acho que tem resiliência. Eu acho assim, cada um tem um tipo de adversidade, uma intensidade diferente, depende daquilo que está fazendo. Quando começou o CAEC, quando as pessoas começaram a vir para cá, não era do jeito que é hoje. Então, quando você começa a avaliar, você pensa, poxa, teve momentos que deu vontade de voltar para a minha cidade, de não ficar aqui. E para você se fixar aqui, você tem que ter toda uma estrutura, você tem que ter uma residência, você tem que ter um trabalho, um pé de meia. E para você conquistar isso, teve muita diversidade. Então, cada cenário, cada contexto, acho que cada proexis exige um nível de determinação, de resiliência que você tem. Se você está enfrentando aquilo, é porque você pode aguentar, não é? Professora Juliana, Defenologia, página 1. Gostei da expressão decisão magna. Quais são, para você, os principais percalços impeditivos do completismo existencial, do complexo? Eu acho que o impeditivo seria desistir. Eu acho que se você enfrenta, por mais difícil que pareça no começo, depois você supera. Então é uma questão de bancar. Né? Custe o que custar, né? Acho que não tem outra receita, né? Bancar. Porque se você desistir, você já disse, eu não quero e vou tomar outro caminho, mais fácil, aquilo que é mais conveniente, aparentemente, naquele momento, né? Mas eu acho que a receita é respirar fundo e vamos em frente. Porque vai ter gente contra, não vai ter ninguém a favor. O que você acha que faz a pessoa não bancar? O que você começou falando no início? Eu acho que é a pusilanimidade, eu acho que E vai muito do temperamento da pessoa também. Aí tem que ver a questão de família, se tem pressão externa de pessoas querendo que ela faça uma coisa que de repente ela não queira e ela cede. Sucumbência, né? Ela sucumbe às pessoas, né? Porque ela ainda de repente tem uma ligação, uma interprisão muito grande com aquelas pessoas. Eu acho que tem uma série de variáveis envolvidas. Professora Juliana, de que forma obteve o conhecimento de uma de suas retrovidas, da Emily Roberthouse? Foi através de projeções retrocognitivas ou por informações do professor Fausto? Nenhuma das duas. Na verdade, foi interessante porque ontem eu dei uma palestra, né, sobre as minhas experiências antes e depois da Conscienciologia na África, porque eu já tinha ido à África antes de conhecer a Conscienciologia, mas era uma visão totalmente diferente. Eu era assim, meu comportamento era diferente, e eu mudei muito depois da Conscienciologia e depois de ter descoberto a personalidade conceptiva. Mas eu comecei a estudar essa personalidade quando eu estava trabalhando em Moçambique. Então eu estava no escritório trabalhando, foi um dia que eu estava mais folgada assim, no meu trabalho, e eu comecei a analisar a questão da minha área de trabalho, porque eu estava trabalhando numa mina de carvão, que estava sendo considerado o boom do carvão em Moçambique, e estava tendo um declínio da mineração de carvão na Austrália. E como a empresa tinha minas de carvão na Austrália, estava havendo fechamento de escritórios, de minas, as pessoas sendo mandadas embora, eu avaliei. Falei, poxa, eu sempre quis ir à Austrália e nunca fui, nunca consegui ir. E estou aqui em Moçambique, no boom do carvão. Aí eu falei, mas eu também estive em Kimberley, na África do Sul, onde foi o boom do diamante. E na época, quando foi descoberto Kimberley, foi descoberta a primeira mina de diamantes do mundo, acabou com a mineração de diamantes no Brasil, que até então Diamantina era o maior produtor de diamantes do mundo. E eu nunca fui a Diamantina. Aí eu analisei esses dois locais, escrevi num papel e comecei a ver os fatos históricos de cada local.
Aí eu pensei, eu vou pesquisar a corrida do Diamantes em Kimberley. E daí eu descobri um site sobre a Guerra Anglo-Boer, sobre o Museu da Guerra Anglo-Boer, e eu vi que tinha uma personalidade feminina. E eu fui pesquisar essa personalidade. Foi quando eu vi a foto dela e tive aquele impacto. A primeira coisa que eu pensei foi, ela deve ser uma amparadora ou uma pessoa que eu tenho que resgatar a memória, mas eu não pensei que nós pudéssemos ser a mesma consciência. E foi só depois de ler a biografia dela que eu comecei a ter repercussões, que eu comecei a me identificar. E eu vim para Foz do Iguaçu algumas vezes e perguntei para o professor Valdo, falei da minha desconfiança, falei que eu estava estudando essa personalidade, e ele me dizia para continuar estudando. Até o dia que eu vim aqui defender o verbete chamado África, e ele fez a revelação, ele me confirmou. Porque até então eu ficava assim, eu sou essa pessoa, eu fui, não, eu não fui, eu fui, não fui. Fica aquela dúvida. Você não fala, não, eu fui, eu sou e é isso e ponto final. Não, você fica desconfiada. Porque tem aspectos da personalidade que você se identifica, mas você pensa assim, eu não faria isso. Não, eu jamais faria isso. E começa a te dar vergonha. Você fica com raiva, você fala, poxa, que burrice, fez isso, entendeu? Isso eu não sou eu, entendeu? Então foi assim que aconteceu. Então foi um misto das duas, né? Foi Você misto. Descobriu e o professor Valdo Depois confirmou. ele chancelou, mas eu não tive nenhuma projeção retrocognitiva. Rosa, continuando esse assunto, eu acho que o último item da parafatologia está dentro do que estava explicando, né? Ou poderia dizer onde, quando isso aconteceu? Pois é, quando eu fui para a África do Sul, ano passado, que eu fui fazer aqueles cursos e fui tirar o visto, eu comecei a encontrar pessoas. Eu fui a uma peça de teatro, um monólogo sobre a Emily. Nessa peça de teatro, eu conheci o neto da melhor amiga da Emily na época. E ele faz pesquisa sobre a Emily. As pessoas começam a te tratar de uma forma que você fala, poxa, eu nunca vi essa pessoa, ela está me tratando assim. Sabe, é uma coisa que você pensa assim, deve ter sido, né, deve ser por causa dessa descoberta, né, de repente as consegues, né, saberem disso, né, e influenciar as pessoas. Afinidade energética. A afinidade energética, exatamente. Mas você chegou a falar para eles essa sua pesquisa? Não, né? Não dá para falar. Não falo né? para ninguém, não falo. Não. Então, tem mais? Ou senão, eu queria perguntar, atualmente, você já falou que passou por 3, 4 países, onde você está fixado e o que está realizando, fazendo? Agora, lá na África do Sul. E fazendo o quê? Eu estou procurando trabalho lá. Tá. Procurando uma casa para fazer TENEPS, arrumar dupla, arrumar trabalho. Tudo. Arrumar minha vida. Então, vou aproveitar aqui no polinômio, na segunda linha, polinômio vontade firme, intenção cosmética, coragem evolutiva e principalmente essa paciência interconsciencial. Exatamente, Se você não tem vontade, se a sua intenção não é boa, e se você não tem... Cadê aqui? É o segundo? Não, é aqui. E se você não tem coragem de enfrentar, porque às vezes, olha, a coisa pega, viu? Pega e você fica assediada e você quer desistir de tudo. Tem dia que dá um desânimo, não dá vontade de fazer nada, de jogar tudo para cima e voltar para casa. E tem que ter muita paciência, principalmente com você. Tudo bem? Professora Juliana, Fatologia, página 1, quarta linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar, se possível, com exemplos, a tomada das rédeas da própria autoevolução e a estratégia pró-evolutiva anti-vitimizações? Tomar as rédeas é falar, não, eu vou fazer isso e ponto final, eu vou enfrentar isso. E a questão da antivitimização
é para você não sucumbir, para não você ter pusilanimidade e falar, eu não dou conta, eu sou uma coitadinha, porque eu sou... Isso não é para mim. Então, não entrar nessa onda de se anti-vitimizar. Tem que enfrentar, porque você está fazendo algo importante, vai ter contrafluxo, não tem como. Em Fatologia, página 1, penúltima linha, a capacidade de resiliência em superar crises evolutivas. Esta capacidade de resiliência é uma característica mais inata ou desenvolvida nesta vida? Como uma pessoa sem um bom nível de resiliência pode desenvolver este trafor? Eu acho que, de repente, é enfrentar mesmo a situação. Não desistir, não entrar em pusilanimidade. Não seguir, às vezes, conselhos que queiram te colocar fora daquela situação. É ser firme, ser forte, levantar e sacudir a poeira e seguir em frente. Em Fatologia, página 2, primeira linha, poderia comentar sobre as experiências pessoais aumentando a autoconfiança? A cada experiência que você tem, a cada dificuldade que você enfrenta, você também vai aprendendo, né, a lidar com as situações, com as pessoas, e você vai ficando mais confiante em você mesmo. Aquilo vai te dando uma confiança maior. Em Fatologia, página 2, terceira linha, poderia aprofundar a virada de mesa evolutiva e, na terceira linha de baixo para cima, a renovação de companhias evolutivas ao iniciar nova fase evolutiva? Quando você assume algo novo e aquilo vai te trazer algo diferente, você vai virar a mesa, você vai, né, atingir algo novo. E a questão das companhias evolutivas é o que eu já falei antes. Às vezes você começa algo novo, algo totalmente fora daquele meio social que você está acostumado, e as companhias começam a ir embora. E começam a vir companhias novas, que estão mais alinhadas com o novo objetivo, com a mudança do seu holopensene. Juliana, o que você estava falando agora foi muito interessante, porque sincronizou com o que eu tinha pensado em perguntar. Mas, mesmo assim, eu vou acrescentar o que eu ia perguntar, porque é uma forma de autenticar, assim, confirmar essa sua disposição de autoenfrentamento. Auto e hétero mesmo, né? Esse enfrentamento constante de situações, assim, imprevisíveis, né? Quase sempre imprevisíveis. Não são situações que você consegue manter aquela rotina, né? Então, é o seguinte, na neosinapsologia, página 3, o terceiro item, a fixação das neossinapses nas recins, que é o que você comentou agora há pouco, é justamente isso, mas exato. Uma forma até de como você percebe isso, né? Que é as neossinapses sobre si mesmo. Como é que você percebe essa fixação dessa aprendizagem toda que você está fazendo? Olha, eu acho que isso tem vindo muito por meio da escrita, porque, por exemplo, esse verbete é um exemplo. Né? Eu estava passando por uma situação, eu decidi escrever sobre ele. E isso vai ajudando também, isso vai dando, vai desassediando também, porque quando você começa a escrever algo que é para te ajudar e ajudar os outros, aquilo também vai deixando para trás os assediadores. Mas sabe, Pilar, uma coisa que eu acho interessante tudo isso que eu tenho vivido nos últimos 4 anos foi escolha minha. Então, é do meu temperamento também enfrentar essas situações. Eu acho que eu jamais conseguiria ficar em casa, ser uma dona de casa normal, ter aquela vidinha. É muito chato, né? Então, assim, eu acho que a questão do meu temperamento também, eu acho que tem muito de aventureiro, também contribui para isso, né? Sim. E a questão de ser séria em tudo que você faz. Eu acho que no ambiente que eu estou hoje lá na África,
Eu acho que seriedade, eu acho muito importante, porque se eu for de oba-oba, não dá, entendeu? Já teria caído em acidentes de percurso piores, porque acidente de percurso tem a todo momento, né? Mas mais sérios, acidentes de percurso mais sérios, que talvez comprometam a minha proexis, a minha vida, seriam muito piores, né? Então eu vejo assim como um exemplo de como você valoriza essa sua experiência. O que muitas vezes a gente nota que às vezes o verbetógrafo fala da experiência, mas ele não dá aquele valor a tudo aquilo que ele está vivenciando ou vivenciou durante a escrita, por exemplo, do verbete. Você diz assim, como uma síntese desse momento da sua vida, é essa valorização de fixar, de conseguir ir adiante sempre com passos já adquiridos, assim, com passos já conquistados, né? Assim, tem situações difíceis que eu passo que naquela hora assim é terrível, mas depois aquilo é de menos, entendeu? Não é tão assim, né? Porque tem coisa pior para acontecendo por aí. E o que eu estou fazendo é uma coisa que eu acho importante. E depois que você enfrenta a primeira, que você vê que o mundo não acabou, você não vai morrer. Depois você enfrenta melhor as outras. Né? Não tem aquele ditado, o que não te mata te fortalece? E uma coisa interessante, Pilar, é que todas essas experiências têm me trazido mudanças intraconscienciais. Sim. Eu acho que é por isso que eu me sinto bem. Vai assegurando, né? E eu não me arrependo de nada. Eu teria feito algumas coisas diferentes, falado de outra forma, mas eu também estou aprendendo. Como o professor Valdo às vezes brinca, né? A consciência não morre. Não. E depois também que eu comecei a estudar as coisas da conscienciologia, às vezes acontece alguma coisa, eu falo assim, bom, mas a pessoa não sabe nada disso. Como aconteceu um dia no trabalho, eu estava estudando a biografia da Emily, e meu chefe tinha feito algo para mim que eu não gostei. A hora que eu comecei a ler aquilo, eu falei, poxa, eu estou estudando personalidade consecutiva, seriexologia. E esse cara ainda está fazendo isso, mas me deu uma pena. Então você fica assim, sabe? E outra, e a plateia extrafísica está vendo tudo, então isso também me dá uma segurança, porque eu sei da minha intenção. Então isso é importante, a sua intenção com aquilo, né? A sua vontade, se é verdadeira, né? Eu acho que isso também é importante. As ações cosmoéticas te dão segurança. Né? Porque nem tudo que é cosmoético parece justo e certo naquele momento. Então, isso tudo que te dá força, mas você vive, parece que numa fronteira de coisas muito diferentes. É um ambiente totalmente diferente. A gente vive aqui, né? Realmente. Juliana, de valores. Um dos seus trafores que eu mais admiro é a autenticidade. Eu vejo nela uma autenticidade, uma verdade, entende? Que é muito confortável. É gostoso ouvir ela falar, né? Porque você vê que ali tem sinceridade, isso é muito legal. E esse verbete tem um escopo interassistencial fora do comum, porque é quase um lugar comum, né? Você na África, você em Foz, você no Rio, em São Paulo, Nova York, você vai passar por essas questões aqui. E aqui no Crescendologia, eu gostaria que você desenvolvesse mais. Outra coisa que eu queria também acentuar, que eu acho que vale a pena, Juliana, é o que você falou sobre a escrita autodesassediadora. A escrita realmente eu passei por isso esse final de semana. No domingo, eu não estava me aguentando. Não, tem dia que você fala assim, se eu pudesse me livrar de mim por 5 minutos, mas você não pode se livrar de você. Mas eu não estava me aguentando. Os pensamentos vinham, eu abortava, mas daqui a pouco ele vinha, aí eu instalava o EV, ele voltava. Falei, já sei, vou escrever. Passei o dia inteiro, Juliana, escrevendo. E não era nada de conscienciologia, era o trabalho da faculdade. Porque aí, entende, você sai daquele holopensene, como você falou, né? Também, né? É o que de sair, mudar de bloco. Achei isso muito bom, eu acho que vale a pena ressaltar, porque é realmente uma técnica que funciona. Agora, aqui no Crescendologia, eu gostaria que você aprofundasse o crescendo, zona de conforto e zona de desconforto, porque isso aqui é a nossa gangorra, né? A gente passa um período, ai, como tá bom, né? Espera aí, vamos preparar que vem coisa aí.
Então, eu gostaria que você aprofundasse, por favor. É aquele negócio, né? Você sabe que tem uma situação para enfrentar, mas às vezes você quer ficar na zona de conforto. Mas você sabe que está errado. Você está confortável até um certo ponto, mas você vai ter que enfrentar aquilo, então enfrenta logo. Não deixa para amanhã que você pode fazer hoje, né? E você falou uma coisa também, a questão da verdade. É uma coisa que eu falo muito na casa da minha mãe, sabe? Tem duas coisas que eu falo. Se a gente não reclamar das coisas, elas não melhoram. E se a gente age com a verdade, pode vir tudo que for, mas a verdade, uma hora, ela vai aparecer e prevalece. Não importa a situação. Porque você bancar a verdade, às vezes, não é fácil, não. Porque tem um monte de gente querendo fazer algo para mostrar que você está errado. Se você está com a verdade, se você tem como provar, se você tem fatos, esquece. Às vezes é até relativa de ponta, né? Depois você tem o direito de mudar, se você também achar que... Mas eu acho que não é bem aquilo, mas quando você tem a sua verdadeira, né? mesmo que esteja caindo bombas e granadas em cima da sua cabeça, deixa que uma hora vai parar. Que daí a coisa vai se assentar e aquilo vai ficar esclarecido. Agora eu queria perguntar a você, puxando até um pouco o que a Anália falou, da escrita enquanto terapia, né? Que é a lexicoterapia. Às vezes você falou do campo de concentração, foi o verbete mais difícil que você fez. E assim, a sensação que dá para a gente é que o tema, ele cria um determinado rapport com uma época que é difícil, né, e com coisas difíceis, e que isso dificulta ainda mais o problema. Então, eu queria que você falasse se é isso mesmo e conciliasse com essa questão que mesmo você fazendo rapport com um contexto mais complexo, mais complicado, né, nem é complexo, mais complicado, que mesmo assim você pode fazer daquilo uma lexicoterapia. Como é que você vê isso? Sim, porque você está escrevendo de algo totalmente nosográfico, mas que aquilo vai ter uma assistência por trás. Então você pensa na assistência. Na assistência. Porque quem que vai querer falar de algo tão ruim? Você quer falar de coisas boas. Todo mundo quer. E é mais fácil você escrever algo, eu acho, quando é mais homeostático. Você pega um tema carregado como esse, vai ter assédio, mas aquilo ali tem um fundo totalmente assistencial. Então, uma das técnicas, assim, eu estou perguntando isso porque eu vejo muita gente assim preocupada, que acha que os problemas que estão acontecendo com ela são devido àquele tema que ela escolheu para escrever. Então, a técnica é não desistir jamais, porque a consciência não morre, né? Acabou aquele problema, deve vir outro também, e pensar na assistência, né? E muita energia também para manter aquela situação. Exato, mas eu acho que tem essa questão também, de repente, daquele problema que a pessoa está escrevendo, que às vezes aquilo vai ajudar ela a resolver também a questão. Resolver outros problemas. Ajudar a resolver aquele problema mesmo, e depois que terminar aquilo, a coisa mude, fique mais claro na cabeça dela também. Eu quero quero acrescentar o seguinte, que essa mudança de bloco, às vezes, é necessária até quando você está escrevendo alguma coisa assistencial, quando você está fazendo um trabalho nosográfico, um trabalho pesado, mas você precisa mudar porque você já está se autoassediando, porque nós não somos despertos. Nós temos limitações, e essas limitações precisam ser assumidas, entendidas, para que elas sejam enfrentadas, né? Não sei se eu estou explicando. Eu acho que é interessante. Então, tem um momento que você não se aguenta, por isso que eu falei, chega um ponto que às vezes você está tão intoxicada que você precisa parar e deixar aquela interação, senão você vai acabar sendo aquele assistente que chora junto com quem está sofrendo. Né? Então você tem que dar um tempo, se recuperar, aí é que eu entro nessa pode escrever sobre outra coisa. Exatamente. Não, você pode continuar escrevendo, mas escrevendo outra coisa, outro assunto, que aí você se recupera. Também assistencial, lógico, você não vai fazer um trabalho que você, né, não vai servir para nada. Né? Por exemplo, quando eu escrevi o verbete preconceito no Mali, o holopensene lá era pesadinho, assim, com relação a consciências energívoras. Então, tinha dia que eu estava extremamente irritada. E, principalmente, quando a revisora entrou, eu pensava assim, ela está contra mim. A revisora estava sempre contra mim. Sempre. Até o dia que eu falei no Skype com ela.
E para mim foi uma das melhores revisores que eu já tive. E assim. E o que eu fazia às vezes? Eu trabalhava energia também. Né? Quando dava assim uma coisa mais pesada, eu trabalhava energia, fazia EV, exteriorizava energia. Essa reflexão sobre escrever sobre temas, né, mais nosográficos, mais difíceis. Eu percebo também, é minha opinião, não sei se vocês concordam, os teletertulianos também podem se manifestar. Muitas vezes escrever sobre esses temas é uma forma de contribuir para a reurbanização planetária. Ou seja, quando você exuma, você traz, você fura esses bolsões, essas bolhas, você está ali atuando, esclarecendo com o CIEX, você está mexendo com energias, enfim, acontece um processo que eu pessoalmente nem tenho competência para avaliar tudo que acontece, mas a gente vê depois pelos resultados. Então, por exemplo, eu escrevi já sobre heresias, né, na Idade Média, escrevi sobre a Idade Média, escrevi algumas coisas pesadas, assim, algumas coisas mais nosográficas, e em verbetes, né? E aí eu percebia que, mesmo que fosse um pouco mais difícil, as evocações, enfim, o resultado era muito essencial. O feedback que eu tinha, depois a percepção extrafísica. Então, eu acho que é uma outra postura. Claro que a gente tem que fazer higiene consciencial, mudança de bloco, enfim, mas se a gente aborda esses temas, né, como, e a gente revisou, né, o campo de concentração, já anuncio, sexta-feira, aí não percam, hein, pessoal de casa e pessoal que está aqui. Mesmo revisando esse tipo também, de que a gente revisa os verbetes também nosográficos, a gente percebe que eles têm uma tarefa assistencial importantíssima e que eu acho, na minha opinião, que tem tudo a ver com a reurbanização extrafísica em curso. Eu penso assim também, foi um ponto interessante. Só para esclarecer que a Eliana tocou num assunto bem importante, que não é só o autor que faz rapport com o texto, quando o texto é nosográfico, o revisor também faz. Né? E faz também, assim, além do rapport com o tema, às vezes faz rapport até com o holopensene do autor. Então, é importante que o autor tenha um holopensene de assistência, vai criando uma rede, né? Para criar uma rede boa, entendeu? Mesmo falando sobre a coisa mais nosográfica, que é importante, eu concordo com a Eliana. Certo? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não sei. Marconi, você vai perguntar alguma coisa? Tá. Então, pega aí um pouco. Eu vi ele pegando o microfone. Juliana, antagonismologia. Eu queria que você desse uma aprofundada aqui em antagonismo, teimosia, enfrentamento. Eu acho que tem um limite também, né? Quando é teimosia, quando dá errado, vai dar errado a vida inteira, até quando? Eu acho que daí também vai muita avaliação pessoal, né? Porque eu acho que tem um limite entre teimosia e você enfrentar uma coisa que você tem que enfrentar, ou algo que você quer fazer por capricho próprio. Por exemplo, eu adoro piano, uma época eu queria comprar piano, mas agora não adianta aprender a tocar piano. Eu vou ficar a vida inteira querendo aprender a tocar piano e não vou aprender, porque é uma coisa que você tem que começar a aprender desde criança, né? Então, isso não é enfrentamento, isso é teimosia. Não é? Tem mais outra aqui. Essa técnica de sobrepairamento. Deixa eu ver aqui, tecnologia, não é isso? Técnica do sobrepairamento. É isso que você está perguntando? Não, agora já que a técnica do sobrepairamento, exatamente. Já foi falado? Já, mas ela pode de novo. Ela pode falar de novo, né? Na minha correria diária aí, eu me atrasei um pouco. É você deixar de lado um pouco o problema, olhar ele um pouco de longe, mudar de bloco, porque às vezes a coisa emperra, não vai muito para frente. Então você olha aquela situação de longe, vai fazer outra coisa, depois você volta, porque às vezes a coisa já fica desanuviada, fica mais tranquila de trabalhar. Juliana,
Você disse que conheceu, que foi para a África antes de conhecer a Conscienciologia, né, de reencontrar a Conscienciologia nessa atual ressoma. Depois você encontrou a Conscienciologia, enfim, você retornou à África várias vezes, está agora, né, bem determinada em ficar lá, enfim. Então, como é que você vê? Você percebe agora que isso estava na sua proexis, você chega no momento em que começa também, inicia aqui na CCC um movimento do processo da África, da reurbanização lá, de possíveis ressomas nossas, né, na África. Como é que você, olhando, fazendo esse sobreparamento analítico, como é que você enxerga, assim, como é que foi talvez o seu planejamento, né, proéxico, com esse processo da África, sem considerar, né, ou considerando, claro, toda também a retrovida, como Emily Hobhouse, que teve uma atuação importantíssima na África. Como é que você olha, assim, esse continuismo, né, de tarefa assistencial na África? Olha, desde que quando eu estava no Mali em 2010, né, que eu levei os livros da Conscienciologia para estudar lá, eu estou ficando mais consciente do que vem acontecendo, porque está havendo um crescendo, né? Então, estou ficando mais autoconsciente do que eu tenho que fazer, está começando a ficar mais claro para mim. E foi planejado, né? Eu planejei essa Proex, não é assim também, né? Mas no início eu fui levada, né, pelas situações, né? Até eu chegar aqui e ter todo esse estudo aí de seriexologia, de estar lá na África, contribuindo com Conscienciologia. Como é que você conheceu a Conscienciologia? E quando eu trabalhava em Belo Horizonte, eu fiz uma pesquisa na internet sobre projeção astral. E daí apareceu o site do IPC. Aí eu liguei para a sede em Belo Horizonte, fui até lá, assisti algumas palestras gratuitas, fiz um curso sobre memória. Depois o Mário Oliveira foi dar um curso sobre energometria, fazia a medição energética dos objetos. E daí foi quando surgiu o convite de trabalho para o Mali. Que daí eu decidi ir, porque já tinha anos que eu estava atrás de um trabalho lá e decidi ir. Aí eu perguntei para o pessoal, olha, eu vou trabalhar em tal país, que livros vocês recomendam? Aí eles recomendaram Projeciologia, comprei o manual da TENEPS, comprei o livro de retrocognições, comprei o livro da Malo, o Autocura através desse. E eu levei tudo para lá. Juliana, e comecei a estudar. O que é que levou o seu interesse pela projeção astral, assim, de princípio? O que é que despertou esse interesse? Quando eu era adolescente, eu tive algumas projeções, autobilocação. Então, aquilo sempre ficou na minha mente e nunca ninguém esclareceu nada. Então, uma época eu fui até o espiritismo, mas também ninguém respondia nada. Aí demorou muito tempo, né, até eu encontrar a Conscienciologia. Aí houve aí um espaço, né, sim, em branco aí, de anos, De repente isso despertou sua atenção. Sim, Agora, interessante é a trajetória, né, que você está falando assim, que é como que foi levada, quer dizer, é uma proex, é uma coisa planejada, né? Talvez até intuitivamente, porque ontem eu comentei isso no curso, né, que eu perguntei em que época você, né, conheceu a Conscienciologia. E ela está justamente na fase executiva, né, que é agora que ela tem que executar. Ela já vinha fazendo alguma coisa, não sei até que ponto inconsciente ou inconsciente, não sei como classificar bem isso. Né? Mas exemplo, é muito interessante essa sua trajetória. Eu nunca conhecia a Conscienciologia antes. E eu havia morado em Brasília já tinha o IPC na época, no ano de 2001. Então, acho que não era hora. Ou então, não sei, os sediadores não deixaram. Ou então não era mesmo, né, para conhecer naquela época, era agora, né? Que eu achei interessante que você já tinha ido à África, voltado, e conheceu a Conscienciologia nesse interlúdio. Aí, né? Porque eu comecei a trabalhar em 2001 numa empresa sul-africana em Brasília. E logo, assim, eu comecei a trabalhar em fevereiro, em outubro, novembro, eu já estava indo para a África do Sul para representar a empresa lá. E todo ano eu ia para a África do Sul, porque tinha uma reunião anual de laboratórios. E como eu era a coordenadora gerente, então eu ia atender essas reuniões. Então, até 2005, eu fui todo ano, direto para a África do Sul. Depois eu saí dessa empresa, fiquei no Brasil. Em 2009 eu voltei para a África do Sul, quando eu trabalhava numa empresa em Belo Horizonte.
Aí lá eu achei estranho, porque eu falava, tem alguma coisa aqui, porque eu queria voltar para lá, porque ficou alguma coisa assim, tem alguma coisa na África do Sul, que eu preciso voltar lá para ver o que é. Em 2009 surgiu essa oportunidade, fiquei 3 semanas em Joanesburgo, mas eu não sabia o que era. Às vezes eu estava na cama e falava, o que tem aqui? Eu falava, acho que não tem nada. Depois, em 2010, eu fui para o Mali, depois fui para Moçambique, depois voltei para a África do Sul e fiquei entre África do Sul e Mauritânia. A gente não tem olhos para enxergar, mas já estava tudo marcado, né? Tudo calculado. Fica que nem... Agora, como que fala? Fantoche. Né? Fantochezinho. Né? Juliana, e a escolha da profissão? Eu acho que teve muito, quer dizer, eu acho que isso foi fundamental, eu penso assim, entendeu? Para você, para lhe dirigir nesse sentido, né? Levar você nesse sentido até a África, né? A questão do minério e tudo mais. Quer dizer, como foi essa escolha de geologia? O que é que levou a essa sua escolha? Por exemplo, eu era uma criança que pensava muito no que eu ia ser quando eu crescer. Eu não pensava em arrumar um namorado e casar e ter filhos, não. Eu pensava muito na profissão. Eu pensei em ser aeromoça, em ser detetive, até que eu comecei a assistir os programas na televisão do Jacques Cousteau. E eu queria ser igual o Jacques Cousteau. Então, eu tinha que estudar oceanografia. Só que para isso eu tinha que ir para o Rio ou para Santa Catarina. E eu não queria, na época, ficar longe da família. E eu descobri que eu poderia fazer geologia e depois me especializar em oceanografia. E eu descobri que tinha uma faculdade de geologia em Rio Claro, em São Paulo. Na época eu morava em Mojimirim. Então eu prestei vestibular para geologia. Prestei na Unesp, prestei na UNB e prestei em Ouro Preto. A Ouro Preto tem engenharia de Minas, né? Não, é engenharia geológica. Geológica, né? Aí eu passei na Unesp e estudei lá. Aí depois que eu comecei a estudar geologia, esqueci a oceanografia. É bem amplo, né? Bem amplo, mas na época tinha muito preconceito com relação à mulher na geologia. Eu não sei como é hoje. Hoje eu vejo mais mulheres na geologia. Eu tenho uma sobrinha que é geóloga. Mas os meninos falavam, onde você vai trabalhar? Você é mulher? Você vai trabalhar onde? E assim, eu colei grau em janeiro, em fevereiro eu comecei a trabalhar nessa empresa em Brasília. Foi bem assim, seguido, porque tem gente que às vezes demora para procurar trabalho, mas no meu caso foi bem rápido. O pessoal deve estar de queixo caído, né? Porque onde vai trabalhar, né, mulher? Não, a minha mãe, quando eu falei assim, mãe, eu vou estudar geologia, ela, mas onde você vai trabalhar? Eu falei, eu não sei, mas eu vou estudar isso. Então, Juliana, não sei se você já comentou na exemplologia. Não. É bem interessante os exemplos que você traz, né? Enfrentamento evolutivo individual e conjunto, né? Já não é fácil, né? O enfrentamento individual, os gargalos pessoais, né? Demandam um esforço maior, inclusive com repercussão multidimensional, né? E aí em conjunto é muito mais difícil, né? Você abarcando no seu enfrentamento o enfrentamento da dupla, né? Mas no entanto o resultado evolutivo é muito maior, né? Eu gostaria que você comentasse. No meu caso, por exemplo, eu não tenho a vivência desse enfrentamento evolutivo em conjunto, que é a dupla, né? Mas ouvindo algumas duplas aqui em Foz, eles falam que estando em dupla é mais fácil do que estando sozinho. É bem mais fácil. Ajuda. Porque um ajuda o outro, né? Porque quando tem a crise de um, o outro está do lado para ajudar. Ele entende, ele sabe que o outro está passando. Agora, quando você está sozinho e não tem ninguém que entende nada de conscienciologia, nem sabe o que é isso, ou se você fala, te acham que você é maluca, é pior ainda, e ainda vão ficar contra você, né? Mas saber que você não está sozinha, né? Quando né, tem tudo em duplo, né? Exatamente, Tanto as conquistas, né, comemoram em conjunto, tem um ditado que fala assim... as crises da dupla também, né? Sozinhos chegamos mais rápido. Exatamente. Juntos chegamos mais longe. Muito bom. Vamos ver no estrangeirismologia, o que você quis dizer aí, pelo que eu estou entendendo e traduzir na segunda linha, o imprimo loco evolutivo.
Porque a questão da prioridade primo loco? Evolutiva, in loco, Juliana? Tá bom. Vai perguntar mais? Sim, eu aqui na teoriologia, na segunda linha também, a segunda, terceira, quarta teoria, podia ampliar a inarredabilidade evolutiva. Da pessoa não arredar, vamos dizer assim, não arredar da condição evolutiva dela, se manter na condição evolutiva dela. Até porque não adianta. Né? Não adianta, vai ter que evoluir de alguma forma. Então, já que sabe de todos os conhecimentos da conscienciologia, tem que aproveitar, né? É uma questão de inteligência. Você vai evoluir de qualquer jeito, então vamos evoluir mais rápido. Evolui logo, né? Tem que ligar, por favor. Puxa para cima. O paradoxo do maior desafio seria o enfrentamento íntimo da autoconsciencialidade. Onde que é? Na Paradoxologia, página 3. Do maior desafio, sim, filha. Na terceira linha. Sim. O paradoxo do maior desafio ser o enfrentamento íntimo da autoconsciencialidade. Exato, é você se auto-enfrentar. É você com você mesmo. É aquela questão, né? Tem dia que você está ótima, tem dia que se você pudesse se livrar de você mesmo, também seria maravilhoso, né? Porque nem você está se aguentando mais. Então, é você ter a autoconsciência do momento que você está passando e enfrentar isso e usar, por exemplo, técnicas de consciencioterapia, de conscienciograma, para te ajudar, e isso vai também contribuir para uma reciclagem, né, do seu temperamento, que não é fácil reciclar temperamento, não é? Então, enfrentar os colegas de trabalho, isso até é menor do que enfrentar a própria autoconsciencialidade. Né? Muitas vezes, sim, porque é difícil, ninguém quer mudar, e é difícil mudar, né? Não é fácil. Juliana, como você tem percebido o encapsulamento promovido por amparador extrafísico em situações críticas? Está na parafatologia, terceira linha. Sim, porque às vezes eu me senti assim em algumas situações de risco, por exemplo, quando quando teve o golpe de Estado no Mali, eu estava lá. Então eu não podia sair de onde eu estava. Não tinha, as fronteiras do país foram fechadas, ninguém entrava, ninguém saía. E também a empresa não me garantiu que eu sairia. Então eu falei, pronto, o que eu vou fazer? Aí quando eu saí do país, né, que houve a evacuação, eu me senti totalmente tranquila, parecia que eu estava encapsulada. Eu saí do Mali e fui para o Senegal. E no Senegal, como eu não tinha visto, a polícia do país ficou com o meu passaporte, e eu não conhecia ninguém, o pessoal da empresa simplesmente me deixou no aeroporto. Então você fica assim à mercê, mas eu me senti totalmente tranquila, sabe? Como se aquilo fosse dar certo. Então era uma situação de perigo que poderia ter qualquer outro tipo de acidente de percurso, ficar no meio de uma guerra, ou passar por alguma invasão, alguma coisa assim, mas que naquele momento eu acho que eu estava encapsulada. Estava bastante perceptiva também, né? Sim. Para perceber o que Sim, estava acontecendo. porque as pessoas estavam muito nervosas. Sim. E eu estava tranquila. Não era normal, né? Não. Falei, está muito estranho. Então, agora em seguida, assim, o aumento do rapport com os amparadores extrafísicos ampliado através da aceitação de responsabilidades pró-evolutivas. Quer dizer, essa dúvida, como é que eu vou sair daqui, era uma responsabilidade pró-evolutiva. Mas eu também tive que ir atrás, porque se eu não fosse atrás, eu acho que eu não teria saído. Não era só o rapport, né? Eu também tive que agir também, porque às vezes você tem que tomar decisão e fazer alguma coisa, porque tem coisa que o amparador não vai fazer por você. Ele não vai conversar com a pessoa. Ele não vai pegar a lista de passageiros do avião para ver se tem um assento sobrando para você poder sair de lá. E foi isso que aconteceu comigo. Quem faz para a gente, quem facilita as coisas para a gente é guia cego, assediador, porque um amparador só limpa a área. Você também tem que eu tenho que fazer isso, porque para você ir em frente, né? Senão não dá certo. Se eu me deixar, o amparador vai fazer. Não é assim, né? Ninguém vai dar nada de bandeja para a gente, né?
Mesmo assim deve ter acontecido muitas rememorações assim do curso intermissivo nessas situações mais críticas. Eu não tive rememoração não, Pilar. Não? Não tive. Ou alguma lembrança, alguma coisa assim que te sintonizava com o seu planejamento, né, desta vida? Não, mas assim, eu acho que era a mesma confiança, sabe, de que ia dar certo. Uhum. De que fica tranquila, entendeu? Que agora está tudo bem, sabe? E quando eu entreguei meu passaporte para o policial no Senegal, eu pensei assim, ele vai devolver. Aí o pessoal, não, mas eu não posso deixar meu passaporte com você, eu não te conheço. Eu falei, eu não posso fazer nada. Se eu não entregar o passaporte com ele, o que ele pode fazer? Ele vai me botar na cadeia? Ele vai me prender aqui no aeroporto? O que pode acontecer? Aí depois ele veio, entregou o passaporte, me acompanhou até o check-in. Uhum. Aí todo mundo fica olhando, né? Porque quando você está com um policial no aeroporto, tem alguma coisa. Mas eu nem liguei. Ele estava me ajudando, fui conversando com ele. Então, fazer o quê? Juliana, esse trafora, assim, vários trafores, né? Mas um é do desapego, porque você deve ter saído às pressas, deve ter deixado coisa para trás. Eu deixei todas as minhas coisas, só levei uma mala com 11 quilos. Evacuação você não pode levar. Primeira coisa que eu pensei, essa mulher deixou muita coisa para trás. Eu tentei negociar com a empresa, eu falei assim, olha, eu não vou voltar, porque eu estava saindo do Mali de vez, né? Eu falei, olha, eu não vou voltar mais, eu posso levar toda a minha bagagem, tudo que eu tenho? Não. Eu falei, mas eu não vou voltar mais. Não, depois a gente leva para você. E demorou para chegar no Brasil 1 mês. Eu ainda tive que ir até São Paulo, em Guarulhos, pegar bagagem na Polícia Federal. Mas eles mandaram para você? Mandaram. Acabaram mandando. Mandou tudo certinho, ninguém mexeu nada, chegou tudo bem. Mas podia não e chegar. Meus livros da Conscienciologia ficaram lá. Ficaram lá? Ficaram lá. Pô, já foi uma doação. A Projeciologia ficou, eu falei assim, gente, se não vier, vai ficar tudo lá. Não, e Projeciologia é cheia de anotação. Eu falei, não. Mas chegou. Tudo bem. Esse é um trafora. E outro trafora também essa claro que é resiliência, mas também esse jogo de cintura, né, que você tem de entrar numa situação, sair de outras situações críticas como essa, né, uma moça jovem, assim, né, e pra, uma autoconfiança, né? Quer dizer, eu acho que isso provavelmente é um trafora paragenético, né? Mas olha, a empresa também, além do amparo, né, é um processo seu, conquistado, né, consciencial. Porque a empresa não queria que geólogo nenhum saísse da mina. Mas as mulheres e crianças foram evacuadas. Eles não queriam que eu fosse evacuada porque eu era geólogo. Eu falei, mas antes de ser geólogo, eu sou mulher. Não tem mais lugar nos aviões. Ai, que coisa. E a lista de passageiros dos aviões, porque foram 4 aviões, era secreta. Aí teve um colega meu, um engenheiro de Minas, perguntou assim, em que avião você vai? Eu falei, eu não sei ainda. Como não? Já está tudo certo. Eu falei, mas eu não sei. Eu vou conversar com o diretor. Eu falei, não faça isso. Deixa que eu falo. Não, mas cadê a lista? Você não viu a lista? Eu falei, não, ninguém deixou eu ver. Não tem mais assento disponível. Não sei quem veio com a lista. Conseguiu uma cópia. E eu cheguei para o diretor e falei, olha, tem assento sobrando. Uhum. Aí ele olhou assim, no dia seguinte ele veio, você vai no avião número 3. Tá bom. Você amanhã vai em tal lugar com uma mala de 11 quilos. Aí ele não quis liberar as malas e deixei lá. O importante é que você saiu, né? Porque depois eu perdi a confiança também. Na época, meu chefe não estava lá, ele estava de folga. Então, não tinha para quem eu conversar lá, não tinha com quem eu negociar. Mais não, vínculo, que pudesse, né? entendeu? Intervir por mim. Então, eu fui atrás. E, Juliana, e hoje, qual é o seu vínculo com a Conscienciologia, com a África? Assim, que trabalho você faz? Eu sei que tem Intercons, talvez muito teletertuliano não conheça esse projeto, esse trabalho. Você pode falar, explicar para a gente o que é isso e o que você faz na Intercons? Olha, o que eu estava fazendo pesquisa de bibliotecas. Eu fiz pesquisa na África do Sul, em Moçambique e uma em Cabo Verde. E a Kátia estava me enviando livros para a África do Sul e eu estava distribuindo nas bibliotecas. E agora também voluntários estão indo lá e levando os livros, né? E eu estava fazendo essa pesquisa de gráficas para imprimir livros lá, de possíveis locais para ter uma possível IC e ter atividades da Conscienciologia. Mas para quem estiver interessado na Intercons, eu sugiro entrar em contato com a Kátia Aracaque e com o João Aurélio.
que eles têm uma listagem de pessoas interessadas em ir para lá, fazer itinerância, e eles é que estão organizando tudo isso. Bem, na última linha da página 1, então, fatologia, você coloca assim, ó, as metacognições apoiando a resolução de conflitos. Queria que você explanasse um pouco mais. Aí tem a ver com essa pesquisa seriexológica que eu fiz, né? Porque tem alguns conflitos internos que, durante a leitura, o estudo da biografia da Emily, foram me ajudando a entender o meu temperamento, que eram coisas do passado, situações que eu tinha vivido, que hoje são diferentes. Então, isso também foi me ajudando a me melhorar intraconsciencialmente, meu temperamento. Melhorar um pouquinho, né? Mudar não mudou não, 100%, mas vai aos pouquinhos mudando. Eu fui revendo minhas atitudes, meus comportamentos. Mas comparando, você não fazia comparação de melhor, de qualidade entre não, é de comportamento. Dela e para cá. É o de acompanhamento. O que ela tinha de personalidade, o que você tem e o que você queria chegar, é isso? Isso. Como é que você fez? Qual é a técnica que você usou? Eu fui mesmo comparando. Eu fiz uma lista de trafores e trafais dela e fui comparando com a minha. E agora tem o pessoal do Fórum da Seriexologia que está fazendo isso. Então, eles fizeram um estudo da personalidade dela e eu também mandei meu conscienciograma para eles fazer uma comparação, né? Que isso é uma coisa que eu também me interessa saber, entendeu? Ter a opinião deles, né? É onde que entra essa coisa de resolução de conflitos? Esses conflitos são internos, intraconscienciais. Eu acho de repente que pode pôr intraconsciencial, eu acho que podia colocar autoconflitos, né? Resolução de autoconflitos. Eu pensei aqui na possibilidade de você ficar mais preparado para fazer héteros conflitos também. Tem a questão dos conflitos externos também, né? Mas eu acho que daí é o temperamento também. Eu vou sugerir ali para mudar. Agora eu queria sugerir uma coisa também, Rosa, que na parafatologia eu não coloquei a prática da TENEPS. Eu não sei se entraria aqui, porque eu coloquei a autovivência do estado vibracional, mas eu não coloquei a TENEPS. Eu acho que a TENEPS também ajuda. Seria a prática diária da TENEPS? Da TENEPS, isso. Não precisa botar diária, né? Porque a TENEPS já é diária, né? A prática da TENEPS. Seria logo depois da sinalética, né? Sim, pode ser depois da sinalética. Pode perguntar. Juliana, a frase enfática, você já falou da frase enfática? Não. Eu queria que você ampliasse os contrafluxos proexológicos. Eu acho assim, quando você passa por um gargalo e aquilo você já superou, eu acho que aquilo promove uma melhora intraconsciencial, promove uma reciclagem que vai favorecer a conquista de um novo patamar evolutivo. E eu acho que isso é um crescendo, porque vem uma crise, você supera, você conquista um degrauzinho, daí vem outra, mais outro degrau, e assim por diante. Tá, então os contrafluxos estão relacionados com as reciclagens, as necessidades das reciclagens pessoais. Sim, porque se está tudo bem, né, ninguém vai ter desafio para enfrentar, né? E se não tem desafio, não tem conquista, né? E é interessante, né, porque tem o grupo, né, grupo evolutivo, que são as pessoas que nós interagimos no dia a dia, e também as consciex, né? Porque a partir da nossa melhora o entorno, né, as nossas relações. Isso, quando você muda, o entorno muda também, né? Interessante. Ok. Juliana, tem na sua principiologia o princípio da prioridade compulsória. Na tua prática, lá na África, você identifica alguma prioridade que foi compulsória para você? Compulsória? Não adiantava, porque você tinha que fazer aquilo de qualquer maneira. Eu acho que é isso que eu estou fazendo, né? Não sei. Ficar na Eu acho que fica lá.
Não sei se é compulsório, mas quando eu trabalhava no Mali, eu não tinha planejamento nenhum de ficar na África, nem de quando retornar para o Brasil, ou se ia retornar para o Brasil. Mas agora, para mim, isso já está ficando mais claro, sabe? Eu também me desvinculei totalmente do Brasil. Do Brasil, né? Com o tempo você vai ficando... Você perde a identificação com o país. E depois você não tem mais como voltar. Não. Conheço bem essa história. Ok. Vamos lá, Ana. Pegar carona aqui com a Rosa, ainda em principiologia, o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário. Como é que você aplica a autocrítica no prioritário? Como é que você faz esse processo? Eu faço uma análise, principalmente de que se eu sou muito autocrítica comigo mesma, se eu estou fazendo realmente o que tem de ser feito e se é aquilo mesmo. Então, eu analiso a situação, que é isso que eu estou fazendo agora, o que é prioritário. Então, vamos supor assim, eu vou me fixar lá na África do Sul, começar a ter NEPS, é o prioritário. E se aparece outra coisa nesse meio tempo? Aquela coisa assim que te seduz, que é algo assim que você fala, puxa, mas isso é assim irrecusável, e agora? Eu tenho que ter autocrítica, né? Porque às vezes aquilo também é um teste para você, né? Eu penso também que essa autocrítica passa também pela identificação do prioritário. O que é prioritário? Exatamente, é prioritário para quem? Para mim? Ou para os outros? O que eu estou vendo nessa... Né? Quer dizer, o que eu estou priorizando nessa identificação, nessa escolha? Porque a prioridade é uma escolha pessoal. Eu fiquei pensando no que você falou, que assim, ó, às vezes você tem uma meta. A sua meta é fixar a residência na África do Sul e fazer a TENEPS. Aí aparece alguma situação assim que você chama de sedutora, mas será que ela vai ser incompatível com a sua meta? Eu acho que tem que pensar sobre isso também, né? Então você vai só negar ou vai rechaçar aquela chance se aquilo for inviabilizar a tua meta, porque de repente você pode levar de jeito, não? Mas no futuro pode ser importante aquilo. Como é que funciona isso? Ai, não sei, agora você me pegou. É difícil, né? Não, isso é interessante. Foi bom você ter colocado, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes a primeira reação da gente, não, minha meta é fazer isso, e às vezes vem uma coisa lateral. Sabe quando látero pensene? Sim. Você tem que fazer uma coisa, aí vem o látero pensene, não necessariamente você tem que jogar aquilo fora, você tem que anotar aquilo e seguir na tua meta. Pode ser que lá na frente você use aquele látero pensene, ou não. Então, aquela chance veio. Quando é que você vai descartar aquela chance? Mas isso é difícil, né? É difícil, porque você tem que ter uma visão de longo prazo, ou então saber se você vai ter condições de manter as duas prioridades, né? Ou manter o seu foco na prioridade da TENEPS, aceitando mesmo aquela nova chance. Eu acho que a questão é mais da inviabilização da sua meta. Você acha que se não é inviável, de repente... Se não vai inviabilizar e se vai contribuir, eu acho que você tem que ver essa conta, né, do sinergismo ou do antisinergismo com aquela meta. Entendi. E às vezes não é contrária. Porque às vezes é complementar. Às vezes é complementar. Pensa. Então acho que isso é muito sério, é muito difícil, né? Não, é difícil. Não é fácil, não. É interessante. Juliana, ainda dentro aí do prioritário, você fez a opção por Joanesburgo. Sim. Joanesburgo por conta desse princípio aí que o intercâmbio está querendo entrar, ou teve algum outro fator que... Não. Eu fui para lá em junho de 2013. E eu fui para lá porque em Joanesburgo tem todos os escritórios das mineradoras da África do Sul, inclusive de outras mineradoras que estão na África. Então foi tudo que eu direcionei para a África foi primeiro profissional. E a estrutura da cidade também, né? Ela tem uma infraestrutura boa de transporte não, de aeroporto internacional. E a Cidade do Cabo? Você trabalhou lá também, não foi? Não. Eu trabalhei em Kimberley. Kimberley. Trabalhei no deserto.
Cidade do Cabo tem uma boa infraestrutura também, mas é mais turística, né? Sim. É mais turística. Bem, professora Juliana, como percebeu as operações francesas no Mali? Operações? Francesas lá no Mali. Onde você estava? Das tropas? Deve ser, operações das tropas francesas. Acho que sim. Bom, eu estava no oeste do país, e as operações no Mali, elas ficaram mais para o norte, né, onde estavam tendo as lutas lá entre os grupos radicais lá. Eu tenho mais outra pergunta aqui. Como está a possibilidade da Al-Qaeda se expandir no norte do Mali, na Níger e Chad? Olha, depois que eu saí do Mali, eu não me atualizei muito nos acontecimentos. Não, por um período eu acompanhei tudo. Com a intervenção, com a ajuda militar francesa, a situação melhorou lá, mas o país ainda continua com alguns ataques, ainda não está um país totalmente estável como era antes. Então, e ele complementa ainda assim, alguma relação com a sua PROEX? Com relação a essa coisa da expansão como está a possibilidade da Al-Qaeda se expandir nesses locais? Se isso tem alguma relação com a sua PROEX? Não, eu acho que não, porque eu saí de lá na época do golpe. Logo que teve o golpe, eu já saí de lá. Saí logo, uma semana depois, né? Depois que abriram as fronteiras. Né? Ainda não fomos para a África, né, e que conhecemos por filmes, notícias, matérias, enfim, a gente acho que tem uma pré-concepção, ou tem assim um imaginário, uma ideia do que é a África. Você tinha isso também, quando você chegou lá, o que você encontrou de verdade? Como é que se foi o seu caso? Você desconstruiu isso para construir outra coisa? Escreveu o verbete preconceito, foi o primeiro escrito lá. Quer dizer, que África que você pensava e que África que você encontrou? E o que você nos diz de lá atualmente, dos locais que você passou, que ela é muito grande, claro, né? É um imenso continente. Quando eu fui para lá, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para a África do Sul, a trabalho. Eu não imaginava como ia deixar de ser. Peguei e fui. Era trabalho, interessante, a gente vai, né? Depois, quando eu fui para o Mali, eu somente pedi as fotos do local onde eu ia trabalhar. Aí eu já fiquei feliz quando vi as fotos, porque eu pensei que eu fosse morar num container, porque geralmente essas empresas constroem os escritórios, as acomodações em containers, e era uma casa de alvenaria. E tinha clube, tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, bom, é bom, então eu vou. E vi algumas fotos de Bamako, que é a capital do país, pela internet. E fui, mas quando eu cheguei lá, eu tive um impacto. Porque a capital, Bamako, é muito suja, como se fosse uma favelona. Então, eu lembro que o motorista parou no semáforo, você via rato passando perto do comércio, daquelas bancas que vendem frutas, legumes, muita moto, um trânsito caótico. E depois você vai acostumando a ver a sujeira, né? Porque é lixo para todo lado. E teve também essa questão da desconstrução de alguns mitos, assim. Então eu achava que só tinha branco trabalhando lá, que não tinha negro com curso universitário. Tinham muitas pessoas com uma boa formação acadêmica, de mestrado e doutorado, experiência internacional, poliglotas, falando inglês, francês. Então, assim, eu fiquei... Você trouxe ontem no painel da África a questão do poliglotismo, né? Que você encontrou isso em todos os países. Eles são poliglotas. Quando minha última turma da UF, né, antes de eu me aposentar, eu tive 3 angolanos como alunos que estavam fazendo intercâmbio. Eram excelentes alunos de engenharia. Então, assim, isso foi um mito que para mim caiu, entendeu? Em Moçambique, o médico que eu ia era um negro, entendeu? Na África do Sul, os médicos também são negros. Os negros dirigem BMW, eles não são motoristas, eles são os donos do carro. Que no Brasil, um negro dirigindo um carro é um motorista. E lá não, ele é o dono do carro, de uma BMW. Eles têm carros que eu nunca tive. E carros que aqui são considerados de luxo. Entendeu?
Acho que a gente tem muito ainda estereótipo, né? Tem desinformação. muita, a gente viu exatamente. ontem, né, no final de semana, como nós somos desinformados em relação à África. Né? Eu viajava de classe econômica do Brasil até o Mali, eram 17 horas. E eu via assim os negros lá, todos de paletó, tudo na business. Na classe executiva. Não, e no Mali às vezes paravam carros assim oficiais próximo do avião para pegar essas pessoas. Então eram autoridades viajando ali. Mas eu, na minha cabeça, normal, né? Mas para mim não era. Eu nunca tinha. Quando você sai daqui, você tem uma outra ideia, né? É uma outra ideia, entendeu? Eu achava que era todo mundo morrendo de fome. E na África do Sul teve, né, muita da influência inglesa, enfim. O que você sente hoje, assim, essa coisa do apartheid? Isso está superado? Isso está assim, como aqui, que é uma coisa assim que faz de conta que não existe, né? camuflada? Não, lá existe. E é mas explícito. O apartheid ao contrário. Agora é o negro com branco. As leis beneficiam os negros e não os brancos ou os indianos, os mestiços, né? Certo. É bem sério. E uma pergunta também aqui que não quer calar, que talvez as pessoas pensem. E essas notícias que a gente está tendo sobre o Ebola, não sei bem como se pronuncia, né? O que você sente isso lá, ou você tem receio disso? Como é que você lida com essas questões de doenças, essa coisa que a gente às vezes tem, né, também um pouco de preconceito com a Quando eu fui para o Mali, eu tomava aqueles tabletes para prevenir a malária, né? Aí depois eu parei de tomar. E nunca peguei malária em 4 anos lá. E com relação à ebola na África do Sul, está tendo todo um monitoramento nos aeroportos pelo governo sul-africano. Eles fazem a medição se você está com febre ou não. Mas não tem epidemia de ebola na África do Sul, é mais no oeste da África. Na África do Sul não, mas no oeste tem. Na Libéria, umas situações lá bem difíceis. Parece que agora alguma coisa na Namíbia, também estava ouvindo que... Na Namíbia? Surgindo alguma coisa lá. Mas é bem recente. Isso eu não tinha visto ainda. Mas a África do Sul, Johannesburg, eu passei lá uma tarde, é linda a cidade. É um jardim, né? Tem muita árvore. Super organizada, é limpa, é o contrário dessa que você falou lá. Não, Bamako é bagunçado. Mas a maioria das capitais africanas são sujas. São sujas. Retornando à vaca fria, vamos ver no sinergismologia o que pode ser dito na segunda linha, o sinergismo catalítico evolutivo. Eu acho que quando você entra no fluxo evolutivo da sua ProEx, eu acho que isso vai catalisando as coisas para que as coisas fluam mais. Como o pessoal diz, entrar na veia da sua ProEx, né? Eu acho que ainda estou para entrar nessa veia aí da minha ProEx. E o seguinte, das verbações. Onde? O sinergismo das verbações na terceira linha. Eu acho que quando você faz e depois você fala, eu acho que aquilo vai criando um sinergismo positivo. Não é uma coisa que você fala da boca para fora. Você faz e depois você expõe aquilo. Eu acho que isso cria um sinergismo das coisas caminharem, fluírem bem. Porque a gente está acostumado a ver sinergismo entre 2 palavras, né? Que é só uma, né? Das verbações. Cada verbação, né? Levando a outra. E eu estava aqui, você estava falando da questão da malária, enfim, né? Eu estava pensando, se você já pensou na hipótese de ter macrossoma, Júlia? Já. Já, mas eu nunca estudei. Pelo jeitão. Eu acho que a Emily talvez tivesse uma coisa que... Porque ela também nunca ficou doente nos campos de concentração. Ela foi, né? Nunca ficou doente. Num período bem mais difícil, bem mais crítico, menos recursos. Ela nunca pegou febre tifoide, que era uma doença comum. E que ela teve contato, né, com pessoas. Ela nunca pegou. Lá. E era um local totalmente sujo. Se vocês lerem as histórias de campos de concentração, não tinha banheiro, não tinha água para lavar roupa, não tinha água para beber. Não tinha água potável. Tinha que ferver água, mas não tinha onde ferver água. Era bem insalubre. As pessoas dormiam no chão de barro, entendeu? Não tinha colchão, não tinha nada. Desse ponto aí, será que pode regredir, não ter agora?
Não sei. Pode, acho que não tem essa questão de teve uma vez, tem sempre. Uma vez para sempre, né? Não é Flamengo, não, né, gente? Não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não, mas Não é isso, tem Não, isso eu já não sei. a mesma. Mas pode, mas só que tem que, eu acho que a probabilidade dela ter feito curso intermissivo e já ter tido um macrosoma, eu acho que a probabilidade de ter novo macrosoma é muito grande. Sim. Porque o macrosoma não é feito para você fazer alguma um macetezinho do soma para você executar, fazer a execução de alguma PROEX. Então, se antes, quer dizer, não é que a Emily mesmo sem curso intermissivo, a gente não sabe se teve ou não, mas mesmo sem um curso intermissivo, ela teve a sua missão de vida aí, né, que foi trabalhar com a África. Então, se ela já teve o macrosoma, é bem possível que você tenha, mas que pode não ter numa próxima vida, pode. É só você fazer uma regressão evolutiva, né? No final da vida dela, ela já estava bem doente, né? Ela tinha problema do coração, né? O coração dela era frágil, né? E depois ela teve uma perna paralisada. Tinha um problema de dentes na época, que ela teve que arrancar todos os dentes da boca. Esse é terrível. Quando eu li isso, fiquei assim. Você ficou preocupada, mas não. Claro. Esse problema dos dentes. Outro soma. Juliana, ela já tinha um problema cardíaco ou foi... Ela desenvolveu, né? Porque acho que foi depois que ela subiu a Montanha da Mesa lá em Cape Town, na cidade do Cabo, que ela começou a sentir esse problema do coração, mas ela fazia tratamento médico. Porque um problema dentário, ele pode gerar problemas cardíacos, né? Uma periodontite, ela pode gerar problemas no coração. Entendi. É tanto que hoje os cardiologistas não fazem nenhum tipo de intervenção, nem com o paciente, nem que ele tenha tártaro, né? Você sabe o que é tártaro, né? Todo mundo sabe o que é tártaro. Cria aquela crostazinha de sujeira ali que calcifica. Nem com aquilo eles fazem nenhum tipo de intervenção. Eu recebi muito paciente, às vezes não estava nem subgengival, estava acima da gengiva, mas o cardiologista pedia que fizesse tudo, porque é um risco, né? Então tem problemas cardíacos que é gerado por um problema dentário, uma periodontite, uma cárie, entendeu? Um foco de infecção. A única coisa que eu Sônia, pergunta. Tive na África foi pegar a giardia, por causa da giardia. Giardia. Ixi, mas aqui no Brasil também você pega giardia assim, ó. Mas malária eu nunca peguei. Tem colegas meus que já pegaram várias, nunca peguei nenhum. Nossa, eu já tive, né? A tua enumerologia está assim muito inteligente, é a síntese do verbete, realmente. Basta ler que a gente já sabe do verbete todo. Mas a pergunta é: qual foi o enfrentamento mais difícil desses 7 aqui que você relacionou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu mesma, né? Eu nem tenho que pensar. Não é fácil, não. Você está falando da numerologia, é isso? O mais difícil foi você mesmo, é isso? Eu acho que a gente pode generalizar um pouquinho isso, não? Nós mesmos é que somos as pessoas mais... as questões mais difíceis para a gente enfrentar, não é? Mas acho que é o mais difícil, Tinha separado aqui uma... sim. Em função disso, tem um polinômio seu que você coloca assim, ó, vontade firme, intenção cosmoética, coragem evolutiva e paciência interconsciencial. É difícil tudo isso. Você pode falar, porque tudo isso que você está falando junta, acho que é o último item, então, paciência interconsciencial. Como é que você conjuga essa paciência interconsciencial com a intenção cosmoética, coragem evolutiva? Eu acho que é questão de você não soltar os cachorros em cima das outras pessoas. Também, às vezes você não está muito bom, as coisas não estão indo muito bem, você, às vezes, ataca o outro e agride verbalmente a pessoa, daí você cria conflitos. Eu acho que isso é mais importante. Quando você não está bem, então, fica quieto, né? É melhor conversar com a pessoa outro dia, espera a poeira baixar, ver como que as coisas caminham, porque muitas vezes
dos conflitos, nós mesmos é que geramos com as pessoas, né? Se não tem o autoconflito, não vai gerar o heteroconflito. Exato, né? Então, esses 2 itens antecedentes aí da paciência são extremamente importantes, né? Que é a intenção cosmoética o tempo inteiro e a coragem evolutiva, né? Porque de enfrentar as situações, né? Eu acho complexo isso, né? Você tem coragem evolutiva e tem que ter paciência. Porque a coragem, você imagina a coragem, aquele ímpeto de ir para frente, né? Mas às vezes você tem que esperar, né? Porque também não é fácil, às vezes, você esperar uma situação, né? Você está ali querendo que a coisa aconteça e não acontece, né? O verbete é bem impressivo, né? Para a pessoa que quer fazer o enfrentamento evolutivo. Nosso tempo acabou, Juliana. Bem, obrigada. Nosso tempo acabou. A gente continuaria discutindo esse tema, que é extremamente importante, mas a gente sabe que você vai ter outros verbetes pela frente, né? Essa semana ainda, né? Então, a gente aguarda você nas próximas vezes, deseja que você faça bastante outros verbetes, não é isso? A gente agradece a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco, fazendo perguntas, jogando energias aqui para esse campo maravilhoso. E agradecemos também aos teletertulianos com as perguntas, com as participações, porque é esse debate entre os tertulianos, teletertulianos e a verbetógrafa, né, que movimenta aqui as nossas tertúlias. A gente convida todos vocês para continuarem participando conosco nas tertúlias diárias, de 12h30 às 2h30 da tarde, e passamos então para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Dalva, concurso Holotecologia, e a Anália, concurso Opção pelo Autodesassédio. Boa tarde. Pessoal, no próximo mês, no período de 24 a 26 de outubro, teremos o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Na semana seguinte, teremos a semana de Holotecologia, no período de 27 de outubro a 2 de novembro. Essa primeira semana será um evento de qualificação dedicado a oferecer a todos os interessados uma visão panorâmica das rotinas problemáticas e desafios enfrentados no desenvolvimento de atividades em holotecas. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. E todos que fizerem a inscrição vão receber de presente um tratado. Obrigada. Boa tarde a todos. Gente, o verbete de hoje foi muito bom, né? Nos motiva ao enfrentamento como uma opção evolutiva. Por isso é que eu estou aqui. Eu vim oferecer a vocês uma opção pelo autodesassédio. É o curso da ACIP, que vai ser ministrado pela professora Adriana Oliveira. Vocês conhecem a professora Adriana Oliveira, ela está sempre aqui também, presidindo aqui a nossa tertúlia. E esse curso, ele tem um papel muito importante nesse enfrentamento evolutivo. Sabe por quê? Olha só alguns dos tópicos. As ideações contra si mesmo, as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento de não auto-vitimizar-se. Olha só. As autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal. Não tem uma ligação direta com o nosso verbete, que por sinal foi maravilhoso hoje? Então, o curso vai ser no dia 4 e 5 de outubro, ó, estamos em cima. De 9 às 11 horas da manhã e de 15 às 18 horas, lá na sede da ACIP. Para mais informações, vocês podem ligar a partir das 15 horas para o telefone 2102-1421. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Senso Omni Pesquisístico, especialidade Descrenciologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.